Sebastião Tavares estaciona sua BMW na garagem da mansão e suspira aliviado. Mais um dia exaustivo de reuniões fechado. Mas quando abre a porta da casa, um grito vindo da sala principal faz seu sangue gelar. Eu não quero essa velha inútil aqui dentro! A voz de Valéria ecoa pelos corredores com uma fúria que ele nunca presenciou. Ele caminha silenciosamente, se esconde atrás de uma coluna e observa a cena. Sua esposa aponta o dedo de forma acusatória para uma figura em cadeira de rodas que ele não consegue ver completamente. Você vai sair da minha casa agora, sua velha. Eu não aguento mais olhar para sua cara. Sebastião sai de trás da coluna como uma tempestade, e então ele vê o rosto daquela mulher e o mundo desaba. Era sua mãe. O que você está prestes a ouvir é uma história real que aconteceu em maio de 2025. Uma história sobre amor, traição, sacrifício e redenção. Se você acredita que família é sagrada, que o amor de mãe é eterno e que segundas chances existem, essa história vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Prepare-se para chorar, refletir e talvez ligar para sua mãe hoje mesmo. Vamos começar do início, 3 horas antes daquele momento devastador. Sebastião Tavares tinha 42 anos e era dono de uma das maiores construtoras do país. Sua rotina era previsível: acordar às 5 da manhã, academia, reuniões o dia inteiro e voltar para casa exausto. Naquela quinta-feira de maio, ele havia fechado um contrato de 12 milhões e estava ansioso para compartilhar a notícia com Valéria, sua esposa há 5 anos. Mas quando abriu a porta da mansão, algo estava diferente. Não era o silêncio habitual. Era um silêncio carregado, pesado, como se a própria casa estivesse segurando a respiração antes de uma tempestade devastadora. Os gritos começaram antes mesmo dele tirar os sapatos. A voz de Valéria era afiada, cortante como vidro quebrado. Sebastião conhecia aquela voz. Era a mesma que ela usava ao telefone com fornecedores incompetentes ou atendentes que cometiam erros. Mas nunca, em 5 anos de casamento, ele a havia ouvido gritar daquela forma dentro de casa. Havia algo diferente naquele tom. Não era apenas raiva. Era desprezo puro, nojo visceral, crueldade calculada. E estava sendo direcionado para alguém dentro da sala principal. Sebastião sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele caminhou devagar pelo corredor de mármore italiano, cada passo ecoando no silêncio tenso. Seu coração batia acelerado, uma intuição perturbadora crescendo em seu peito. Quando chegou perto da sala, se escondeu atrás de uma das colunas gregas que decoravam o ambiente. Dali, tinha uma visão parcial da cena. Valéria estava de pé, com os braços cruzados, usando um vestido verde esmeralda que ele havia comprado para ela em Paris. Ao lado dela, Rosa, a empregada que trabalhava na casa há quase 2 anos, estava visivelmente tremendo. E entre as duas, havia uma cadeira de rodas. Eu não quero essa velha inútil aqui dentro, Valéria gritou, apontando o dedo para a figura na cadeira. Sebastião não conseguia ver o rosto da pessoa, apenas a parte de trás da cabeça, cabelos grisalhos e ombros curvados. Você está louca se pensa que vou aceitar isso. Rosa deu um passo à frente, colocando-se entre Valéria e a cadeira de rodas. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme. Por favor, senhora Valéria. Ela não tem para onde ir. Eu prometo que não vai incomodar em nada. O coração de Sebastião apertou ao ver o desespero nos olhos de Rosa. Incomodar? Valéria riu com crueldade. Você acha que eu vou permitir que essa mendiga suja fique na minha casa? Olha só o estado dela. Provavelmente tem doenças contagiosas. Sebastião sentiu algo se partir dentro dele. Nunca havia visto Valéria sendo tão cruel com alguém. Rosa era uma funcionária exemplar, respeitosa, sempre discreta. O que estava acontecendo?
Ele se aproximou mais alguns passos, tentando ver quem era a pessoa na cadeira de rodas que estava causando toda aquela confusão. Sua mente corria com possibilidades, nenhuma delas fazendo sentido com a reação exagerada de sua esposa. Ela não está suja, Rosa respondeu com uma coragem que surpreendeu até Sebastião. Eu dei banho nela hoje de manhã. Ela só está cansada e precisa descansar. Suas lágrimas começaram a cair, mas ela não as enxugou. Por favor, é só por uma noite. Está chovendo lá fora. Valéria se aproximou perigosamente de Rosa, seu rosto a centímetros do dela. Eu não quero saber se está chovendo, nevando ou caindo meteoros. Você foi contratada para limpar esta casa, não para trazer esse tipo de gente da rua. Se não tirar essa criatura daqui agora, eu chamo a segurança. Foi então que Sebastião ouviu uma voz fraca, quase inaudível, vinda da cadeira de rodas. Não briga por minha causa, minha filha. Eu já sofri coisa pior na vida. Alguma coisa naquela voz fez o coração de Sebastião acelerar violentamente. Havia algo familiar naquele tom, naquela maneira carinhosa de falar, naquela resignação dolorosa. Ele se aproximou mais, ainda escondido, tentando ver o rosto da pessoa. Suas mãos começaram a suar. Seu estômago se revirou. Uma sensação de pânico crescente tomou conta dele, como se seu inconsciente já soubesse algo que sua mente consciente ainda se recusava a aceitar. A senhora não fez nada de errado. Rosa respondeu, se ajoelhando ao lado da cadeira e segurando a mão da idosa. Eu prometi que ia cuidar da senhora e vou cumprir minha promessa. Sebastião podia ver as lágrimas escorrendo pelo rosto de Rosa, e algo naquela cena lhe partiu o coração. Havia amor genuíno ali, devoção verdadeira, o tipo de conexão que transcendia salário ou obrigação profissional. Rosa estava protegendo aquela mulher como se fosse sua própria família. Mas quem era ela? Por que estava ali? E por que Valéria estava reagindo com tamanha crueldade? Que cena tocante! Valéria riu de forma cruel. Duas perdedoras se consolando. Mas isso aqui não é asilo, Carmen. Esta é uma casa de família respeitável. Rosa se levantou lentamente, com uma dignidade que Sebastião nunca havia visto nela. A senhora não é respeitável, ela disse, e Sebastião viu Valéria recuar um passo, chocada. Uma pessoa respeitável não trata outra assim, principalmente uma pessoa que só fez bem para o senhor Sebastião a vida toda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A vida toda, Sebastião sentiu seu mundo começar a girar. A senhora na cadeira de rodas levantou ligeiramente a cabeça, tentando consolar Rosa. E Sebastião viu seu rosto pela primeira vez. O ar sumiu completamente dos seus pulmões. Suas pernas ficaram bambas e ele teve que se apoiar na parede para não cair. Era impossível, simplesmente impossível. Mas não havia dúvida nenhuma. A mulher que sua esposa estava humilhando, chamando de mendiga, ameaçando jogar na chuva como um animal, era Helena Tavares, sua mãe, a mulher que o criou sozinha, a mulher que ele não via há quase 3 anos. Como sua mãe havia parado ali, naquela condição? Por que Valéria não a reconheceu? E mais importante, o que mais sua esposa estava escondendo dele? Sebastião entendeu imediatamente por que Valéria não havia reconhecido Helena. Nos últimos anos, sempre que ele marcava visitas para ver a mãe, Valéria arranjava desculpas elaboradas para não ir. Reuniões importantes, compromissos inadiáveis, dores de cabeça súbitas. E quando ia, ficava no carro mexendo no celular ou saía antes do horário previsto. Elas haviam se visto pessoalmente apenas 3 vezes, no casamento, em um Natal desastroso e em um almoço breve e tenso. Além disso, Helena estava visivelmente envelhecida, o cabelo totalmente grisalho agora, o rosto mais magro, os ombros curvados pela cadeira de rodas. Não era a mesma mulher, Helena Tavares.
a mulher que o criou sozinha depois que o pai os abandonou quando Sebastião tinha apenas 8 anos. A mesma que trabalhou como faxineira por décadas para pagar seus estudos. A mulher que vendia doces na rua para conseguir comprar seus materiais escolares. A mãe que passou fome para que ele pudesse comer. Sua mãe, que ele não via há quase 3 anos, porque vivia viajando a trabalho, sempre ocupado demais, sempre prometendo que na próxima semana teria mais tempo. E agora ela estava ali, fragilizada, humilhada, dependendo da bondade de uma estranha. Sebastião sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como Helena havia chegado àquela situação? Porque Rosa estava cuidando dela. E mais perturbador, como Valéria podia não saber quem ela era, a menos que ela soubesse. O pensamento atingiu Sebastião como um raio. E se Valéria sempre soube? E se tudo aquilo fosse proposital? As viagens dele que sempre coincidiam com datas importantes. As ligações não retornadas. Os planos cancelados de última hora. Tudo começou a fazer um sentido perturbador e devastador em sua mente. Minha filha, ele ouviu Helena sussurrar para Rosa. Você já fez demais por mim. Não quero que perca seu emprego por minha causa. A voz fraca de sua mãe partiu o coração de Sebastião em 1000 pedaços. Ela estava ali, fragilizada, dependendo da bondade de uma estranha, sendo tratada como lixo pela própria nora. E ele não fazia ideia de nada. Como ele havia permitido que isso acontecesse? Como ele havia se tornado tão cego, tão distante, tão absorvido em seu próprio mundo que não percebeu o sofrimento da pessoa mais importante de sua vida? Eu não vou abandonar a senhora. Rosa respondeu com determinação, mesmo com lágrimas nos olhos. A senhora foi a única pessoa que foi boa comigo quando eu mais precisei. Agora sou eu quem vai cuidar da senhora. Sebastião precisava de respostas urgentemente. Como Helena havia chegado àquela situação? Por que Rosa a conhecia? E por que diabos Valéria estava tratando sua sogra como uma mendiga? Mas antes que pudesse processar completamente o choque, Valéria fez algo que fez o sangue de Sebastião ferver de ódio puro. Ela se aproximou da cadeira de rodas e gritou bem no rosto de Helena. Você vai sair da minha casa agora, sua velha. Eu não aguento mais olhar para sua cara. Foi a gota d'água. Sebastião saiu de trás da coluna como uma tempestade, com os punhos cerrados e os olhos em chamas. Valéria! Ele rugiu, fazendo toda a casa tremer. As 3 mulheres se viraram ao mesmo tempo. Valéria ficou pálida ao ver a fúria no rosto do marido. Rosa arregalou os olhos de susto. E Helena? Helena olhou para o filho que não via há tanto tempo e sussurrou com a voz embargada. Meu menino, você cresceu tanto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sebastião olhou para sua mãe, depois para Rosa, depois para Valéria. Sua mente corria tentando encaixar as peças daquele quebra-cabeça impossível. Valéria estava visivelmente pálida, sua confiança arrogante evaporando diante dos olhos dele. Rosa parecia dividida entre alívio e terror. E Helena? Sua mãe o olhava com aquele amor incondicional que ele conhecia desde criança, mesmo depois de tudo, mesmo estando sendo humilhada, mesmo não o vendo há anos. Aquele olhar o destruiu completamente por dentro. Mãe! Sebastião sussurrou, se aproximando lentamente da cadeira de rodas. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Como? Sua voz falhou. Havia tantas perguntas explodindo em sua cabeça que não conseguia formular nenhuma direito. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira, ignorando completamente Valéria, e segurou as mãos de Helena. Estavam geladas e trêmulas. Mãos que um dia foram fortes e capazes, que trabalharam até sangrar para dar a ele uma vida melhor, agora estavam frágeis e delicadas como papel. Sebastião sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Meu filho querido,
Helena respondeu com aquela voz carinhosa que sempre o acalmava quando criança. Eu não queria que você me visse assim. Suas lágrimas começaram a cair e ela tentou enxugá-las rapidamente, como se tivesse vergonha de sua própria fragilidade. Assim como, mãe? Sebastião perguntou, sentindo as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto agora. A senhora está bem? O que aconteceu? Por que está numa cadeira de rodas? Helena olhou para Rosa, que fez um gesto discreto de encorajamento. Era a hora da verdade. Era hora de tudo vir à tona. E Sebastião não estava preparado. É uma longa história, meu filho, Helena disse suavemente. Teve um probleminha há alguns meses atrás. Nada demais. Sua tentativa de minimizar o sofrimento apenas tornou tudo mais doloroso para Sebastião. Ela sempre fez isso. Sempre colocou o bem-estar dele acima do dela própria. Sempre protegeu ele da dor, mesmo quando era ela quem estava sofrendo. A Rosa aqui tem cuidado de mim como se fosse minha própria filha. Sebastião se virou para Rosa, que estava visivelmente nervosa, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela sabia que o momento da verdade havia chegado. Rosa sabia de algo, algo que mudaria tudo. E Valéria, pela primeira vez desde que Sebastião a conheceu, parecia genuinamente assustada. O que mais estava escondido sob a superfície daquele casamento aparentemente perfeito? Rosa, eu preciso entender como vocês se conhecem. Sebastião disse, sua voz firme mas controlada. Por que minha mãe está aqui? Rosa engoliu seco, suas mãos ainda tremendo, enquanto segurava a bolsa nervosamente. Ela olhou para Helena, que assentiu gentilmente, dando permissão para que a verdade fosse dita. Senhor Sebastião, eu não sabia que a senhora Helena era sua mãe quando comecei a trabalhar aqui. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Conheci Dona Helena há alguns meses quando ela estava precisando de ajuda. Eu estava passando por uma situação difícil também, e nós meio que nos ajudamos mutuamente. Que tipo de situação difícil? Sebastião insistiu, precisando entender cada detalhe daquele quebra-cabeça perturbador. Rosa respirou fundo antes de continuar. Eu havia perdido meu emprego anterior. Estava morando num quartinho de pensão, sem dinheiro para comer direito. Foi quando encontrei Dona Helena na rua, meio perdida, dizendo que não conseguia lembrar o caminho de casa. Sebastião sentiu um aperto doloroso no peito. Sua mãe perdida na rua, sozinha, confusa, sem ninguém para ajudar. Enquanto isso, ele estava em reuniões de negócios em outros países, achando que ela estava segura em casa. A culpa começou a corroê-lo por dentro. Continue. Ele pediu, sua voz quebrando ligeiramente. Rosa assentiu. Eu a ajudei a encontrar o endereço que estava no papel que ela carregava. Era um apartamento pequeno, muito simples. Quando chegamos lá, descobri que ela estava morando sozinha e tendo dificuldades para fazer as coisas básicas do dia a dia. Cozinhar, limpar, até tomar banho estava se tornando difícil para ela. Helena apertou a mão do filho. A Rosa apareceu na minha vida como um anjo, meu filho. Eu estava me sentindo tão sozinha. A palavra sozinha ecoou na mente de Sebastião como uma acusação devastadora. Sozinha? Sebastião interrompeu confuso e desesperado. Mas mãe, a senhora tem meu número. Por que não me ligou? Por que não me contou que estava precisando de ajuda? O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de algo não dito. Rosa e Helena trocaram um olhar significativo. Foi então que a resposta veio de uma voz fria e calculista que fez todos se virarem. Porque eu disse para ela não incomodar você. Era Valéria. Ela havia se recomposto e agora estava de pé, com os braços cruzados e uma expressão desafiadora no rosto. Mas havia algo diferente. Sebastião podia ver medo escondido por trás daquela máscara de confiança.
Sebastião se levantou devagar, sentindo uma raiva crescendo dentro dele como nunca havia sentido antes. O que você disse? Sua voz era perigosamente baixa. Valéria ergueu o queixo, tentando manter a pose arrogante. Você ouviu direito. Eu disse para sua mãe não ficar te perturbando com os probleminha dela. Você é um empresário importante, tem coisas mais relevantes para se preocupar. As palavras saíram de sua boca com uma frieza que Sebastião nunca havia percebido antes. Como ele foi tão cego? Como não viu quem Valéria realmente era todos esses anos? Probleminha, Sebastião repetiu incrédulo. Você está falando da minha mãe. Valéria revirocou os olhos, um gesto de desprezo que fez o sangue de Sebastião ferver. Estou falando de uma velha que não consegue mais cuidar de si mesma e quer ser um fardo para os outros. Rosa deu um passo à frente, colocando-se protetoramente na frente de Helena. A senhora Helena nunca foi um fardo para ninguém. Ela é a pessoa mais generosa e amorosa que já conheci. Sebastião olhou para Rosa com gratidão. Pelo menos alguém havia cuidado de sua mãe quando ele falhou. Valéria, Sebastião disse, tentando controlar a voz que ameaçava explodir. Você está me dizendo que sabia que minha mãe estava passando dificuldades e não me contou? Valéria cruzou os braços com mais força, defensiva. É exatamente isso que estou dizendo. E faria de novo. Você tem uma vida para viver, Sebastião. Não pode ficar sendo babá de idoso. O mundo de Sebastião desmoronou por completo naquele momento. Não era só o fato de sua mãe estar numa situação difícil. Era descobrir que sua própria esposa, a mulher com quem ele dividia a cama há 5 anos, era capaz de uma crueldade tão profunda e deliberada. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou com a voz perigosamente baixa, cada palavra carregada de uma emoção contida que ameaçava explodir. Valéria hesitou por um momento, percebendo que talvez tivesse ido longe demais. Sebastião, querido, você está exagerando. Não é como se... Há quanto tempo? Ele gritou, fazendo Rosa dar um pulo de susto e Helena fechar os olhos com dor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valéria percebeu que não havia mais como fugir. A verdade estava prestes a explodir como uma bomba que destruiria tudo. Alguns meses, Valéria admitiu relutantemente, mas sua voz ainda carregava aquela arrogância defensiva. Sua mãe me ligou quando você estava viajando para o Japão. Disse que estava precisando de ajuda e queria falar com você. Sebastião lembrou perfeitamente daquela viagem. Havia ficado fora por quase 3 semanas, fechando um contrato importante de 12 milhões. Durante todo esse tempo, pensou que estava construindo um futuro melhor para sua família. Nunca imaginou que sua própria mãe estava sofrendo e precisando desesperadamente dele enquanto ele comemorava contratos fechados em restaurantes caros de Tóquio. E o que você disse para ela? Sebastião perguntou, embora já tivesse certeza de que não ia gostar da resposta. Valéria suspirou, como se estivesse sendo forçada a admitir algo trivial. Disse que você estava ocupado demais para se preocupar com essas coisas. Que ela deveria se virar sozinha como uma pessoa adulta. Helena, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão, finalmente falou com a voz embargada. Meu filho, eu não queria te contar isso. Não queria que você brigasse com sua esposa por minha causa. Sebastião sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços ao ouvir aquelas palavras. Mas aquilo era apenas a ponta do iceberg. Rosa tinha mais revelações. E quando Sebastião descobrisse a verdadeira extensão da manipulação de Valéria, nada mais seria como antes. Rosa respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a revelar mudaria tudo para sempre. Senhor Sebastião, há algo que o senhor precisa saber. Sua voz tremia, mas havia determinação nela. Eu não vim trabalhar nesta casa por acaso. Foi a senhora Valéria quem me encontrou. Sebastião franziu a testa, confuso. Como assim ela te encontrou?
Rosa olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente, e então voltou os olhos para Sebastião. Ela me ofereceu este emprego há quase 2 anos. Disse que precisava de alguém confiável, mas agora eu entendo o verdadeiro motivo. O ar na sala ficou denso e pesado. Quando comecei a trabalhar aqui, a senhora Valéria me deu instruções muito específicas. Rosa continuou, suas mãos tremendo ao segurar a bolsa. Ela disse que se alguma mulher idosa tentasse entrar em contato com o senhor, eu deveria informá-la imediatamente. Que se alguém ligasse dizendo ser sua mãe, eu deveria desligar e bloquear o número. Sebastião sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquilo não podia ser verdade. Não podia. Mas a expressão de culpa no rosto de Rosa e o silêncio defensivo de Valéria diziam o contrário. Sua esposa havia planejado tudo metodicamente durante anos. Eu não sabia, senhor Sebastião. Rosa chorou abertamente agora. Eu juro que não sabia que era sua mãe. Eu apenas obedecia ordens porque precisava do emprego. Mas quando conheci Dona Helena na rua, alguns meses atrás, e ela me mostrou uma foto antiga sua quando criança, eu reconheci imediatamente. Era o senhor. O mundo de Sebastião desmoronou completamente. Cada palavra de Rosa era como uma martelada em seu peito. Valéria não apenas escondeu o sofrimento de sua mãe, ela deliberadamente criou um sistema para garantir que ele nunca descobrisse. Foi calculado, premeditado, cruel, além de qualquer medida imaginável. Valéria! Sebastião se virou lentamente para a esposa, sua voz tão fria que fez até Rosa dar um passo atrás. Você contratou Rosa especificamente para me manter afastado da minha mãe? Valéria manteve a postura arrogante, mas Sebastião podia ver o pânico começando a rachar sua máscara de confiança. Você está tirando conclusões precipitadas, Sebastião. Eu apenas estava te protegendo de distrações desnecessárias. A palavra distrações, referindo-se à sua própria mãe, fez algo se quebrar irreparavelmente dentro de Sebastião. Não havia volta. O casamento acabou naquele exato momento. Distrações. Sebastião repetiu, sua voz carregada de uma dor profunda e uma raiva contida. Minha mãe, que me criou sozinha, que passou fome para eu poder comer, que trabalhou até sangrar para pagar meus estudos, é uma distração? Helena começou a chorar silenciosamente e Rosa se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão com ternura. Valéria percebeu que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Sebastião, você não entende. Eu fiz isso por nós, por nossa vida. Você não pode deixar o passado te puxar para trás. Mas suas palavras soavam ocas e desesperadas agora. Há mais, senhor Sebastião. Rosa interrompeu, sua voz firme apesar das lágrimas. A senhora Valéria cancelou o cartão de crédito que o senhor dava para Dona Helena. Ela ligou para o banco, fingindo ser o senhor, e disse que o cartão havia sido roubado. Sebastião ficou pálido. Ele lembrava claramente de ter dado aquele cartão para a mãe há 3 anos, antes de uma viagem longa. Era para emergências, para ela não passar necessidade. Tinha um limite de R$ 5.000 por mês. Nunca questionou quando viu que não estava sendo usado. Simplesmente assumiu que ela não precisava. Minha mãe me ligou 3 vezes naquele mês dizendo que o cartão não estava funcionando. Sebastião sussurrou, as memórias voltando como uma avalanche dolorosa. Eu disse que ia resolver, mas sempre estava ocupado demais, sempre tinha uma reunião importante, sempre deixava para depois. Helena apertou a mão de Rosa, tentando consolá-la mesmo sendo ela a vítima. Não foi culpa sua, meu filho, eu nunca quis ser um peso. Suas palavras quebraram Sebastião completamente. Sua mãe, mesmo abandonada, mesmo humilhada, ainda o defendia, ainda o amava incondicionalmente. Ele não merecia aquele amor. Tem mais, Rosa continuou, determinada a expor toda a verdade agora. Nos últimos 2 anos, sempre que o senhor marcava de visitar Dona Helena, a senhora Valéria criava alguma emergência.
Uma reunião de última hora, um problema na empresa, uma viagem urgente. Sebastião lembrou de cada ocasião. O dia em que ia visitar sua mãe no aniversário dela, mas Valéria disse que havia uma crise com investidores. O Natal em que planejou passar com Helena, mas Valéria ficou doente e precisou viajar para um spa de recuperação. Cada memória era uma punhalada nova. E o pior de tudo, senhor Sebastião, a voz de Rosa estava carregada de dor genuína agora. Há 3 meses, Dona Helena caiu no apartamento dela e quebrou o quadril. Ela ficou 3 dias no chão, sem conseguir se levantar, ligando para o senhor sem parar. Mas a senhora Valéria bloqueou todas as ligações. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sebastião não conseguia respirar. 3 dias. Sua mãe no chão, sozinha, com dor, gritando por ajuda, ligando para ele repetidamente. E ele não sabia de nada. Estava em reuniões de negócios, fechando contratos, construindo impérios. Enquanto sua mãe sofria sozinha. Foi assim que ela acabou na cadeira de rodas. Rosa terminou, as lágrimas escorrendo livremente. Quando finalmente conseguiu ser socorrida por um vizinho, já era tarde demais. A cirurgia não foi perfeita. Os médicos disseram que se tivesse sido atendida logo, teria se recuperado completamente. Sebastião se virou para Valéria com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não era mais raiva. Era algo muito pior. Era desprezo absoluto, nojo visceral, repulsa total. Ela havia destruído sua mãe deliberadamente e sistematicamente durante anos, e ele não viu nada. Estava cego, mas havia uma última revelação. Rosa tinha guardado algo que provaria definitivamente, sem sombra de dúvida, a extensão da crueldade de Valéria. E quando Sebastião visse aquilo, não haveria perdão possível. Rosa foi até seu quarto nos fundos da casa e voltou segurando uma caixa de sapatos velha. Suas mãos tremiam ao entregá-la para Sebastião. Senhor Sebastião, Dona Helena me pediu para guardar isso. São todas as cartas que ela escreveu para o senhor nos últimos 2 anos. Sebastião abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia dezenas de cartas manuscritas, algumas amareladas, outras mais recentes. Cada envelope tinha "Para meu filho querido", escrito com aquela caligrafia que ele conhecia desde criança. Aquela mesma caligrafia que preenchia os bilhetes de lanche que ela colocava em sua mochila escolar décadas atrás. Sebastião pegou a primeira carta com mãos tremendo e começou a ler em voz alta, sua voz quebrando a cada palavra. Meu filho querido, hoje faz 3 meses que não te vejo. Sei que você está ocupado construindo seu império e fico muito orgulhosa, mas sinto sua falta todos os dias. A casa está muito silenciosa sem você. Ligo todos os dias, mas ninguém atende ou dizem que você está em reunião. Não tem problema, meu amor. Eu entendo. Só queria ouvir sua voz. Sebastião precisou parar de ler. As lágrimas caíam livremente agora, manchando o papel velho. Sua mãe sofria em silêncio enquanto ele vivia sua vida. Ele abriu outra carta, de 6 meses atrás. Meu menino, hoje é meu aniversário de 68 anos. Lembra quando você era pequeno e sempre fazia desenhos para mim? Eu guardo todos até hoje. Estão num álbum aqui do meu lado. Esperei o dia todo que você ligasse, mas sei que deve estar viajando. A moça que atende seu telefone disse que você está no exterior fechando negócios. Fico feliz por você, meu filho, mas confesso que chorei um pouquinho hoje. Sebastião fechou os olhos com força, a dor sendo insuportável. No dia do aniversário dela, ele estava em Nova York comemorando um contrato de 15 milhões. Uma terceira carta, mais recente, apenas 1 mês antes da queda. Sebastião, meu amor, estou escrevendo porque não consigo mais falar com você. Toda vez que ligo, uma mulher atende e diz que você mudou de número. Será que você pode me ligar quando puder? Estou com medo de estar ficando doente. Minhas pernas não obedecem mais direito e caí 2 vezes essa semana.
Não quero te preocupar, mas seria bom ouvir sua voz. Te amo mais que tudo nesse mundo. Sua mãe que nunca te esquece. Sebastião não conseguia mais segurar. Ele desabou em soluços profundos que sacudiram todo seu corpo. Rosa se aproximou e colocou a mão gentilmente em seu ombro. Senhor Sebastião, Dona Helena nunca culpou o senhor. Ela sempre disse que era culpa dela, que era um peso, que o senhor tinha uma vida importante. Eu tentei convencê-la do contrário, mas ela sempre defendeu o senhor. Helena estendeu a mão trêmula para o rosto do filho. Não chora, meu menino. Você está aqui agora. É tudo que importa. Mas Sebastião não conseguia parar. Anos de ausência, anos de negligência, anos em que ele deixou sua mãe sofrer sozinha enquanto construía uma vida com uma mulher que era um monstro disfarçado. Ele se virou para Valéria, que estava encostada na parede, visivelmente pálida e em pânico. Saia da minha casa. Sua voz era tão fria e definitiva que não deixava espaço para discussão. Sebastião, você não pode estar falando sério. Somos casados há 5 anos. Você vai jogar tudo fora por causa de uma velha que... Não termine essa frase, ele rugiu, se levantando bruscamente. Você tem 1 hora para pegar suas coisas e sair. Amanhã meu advogado vai te procurar com os papéis do divórcio. E não pense em levar nada que não seja seu, porque vou processar por tudo. Valéria tentou uma última cartada. Você está cometendo um erro, Sebastião. Quando você se acalmar, vai perceber que eu só estava tentando te proteger. Mas sua voz soava desesperada e falsa agora. Sebastião deu um passo em sua direção, os olhos brilhando com uma determinação que ela nunca tinha visto. Proteger. Você destruiu minha mãe sistematicamente durante anos. Você a deixou sozinha, com dor, assustada, pensando que o próprio filho a tinha abandonado. Você é a pessoa mais cruel que já conheci, e eu fui um cego por não ver isso antes. Valéria percebeu que havia perdido completamente. Ela pegou sua bolsa e saiu batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais tenso ou carregado de raiva. Era um silêncio de alívio, de possibilidade, de recomeço. Sebastião se ajoelhou ao lado da cadeira de sua mãe e abraçou-a com força, chorando como não chorava desde criança. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter sido tão cego, tão egoísta, tão ausente. Eu nunca devia ter deixado você sozinha. Nunca. Helena acariciou os cabelos do filho como fazia quando ele era pequeno. Não tem nada a perdoar, meu amor. Você está aqui agora. É tudo que eu sempre quis. Aquele abraço curou feridas que nenhum dinheiro poderia comprar. Nos meses seguintes, tudo mudou. Sebastião transformou um dos quartos da mansão em um quarto adaptado para Helena, com todos os equipamentos e confortos necessários. Contratou fisioterapeutas, médicos particulares, enfermeiros 24 horas. Mas mais importante que isso, ele estava presente. Todos os dias, sem exceção, ele tomava café da manhã com sua mãe. Todos os domingos, assistiam aos filmes antigos que ela adorava. Todas as noites, antes de dormir, ele ia até o quarto dela e dizia: "Te amo, mãe." Ele estava recuperando o tempo perdido, um dia de cada vez. E Helena florescia novamente. Rosa, é claro, ficou, mas não mais como empregada. Sebastião a promoveu para administradora da casa e triplicou seu salário. Você cuidou da minha mãe quando eu não estava lá. Você é parte dessa família agora. Rosa chorou de gratidão e continuou cuidando de Helena com o mesmo amor e dedicação de sempre. As duas haviam se tornado mãe e filha de coração. Sebastião percebia que Rosa havia salvado sua mãe em mais de um sentido. Ela havia dado a Helena algo que ele não conseguiu dar: presença, companhia, amor diário. Ele era eternamente grato a ela por isso. 1 ano depois daquela noite que mudou tudo, Sebastião estava sentado no jardim da mansão com Helena e Rosa.
Sua mãe tinha melhorado significativamente com os tratamentos e agora conseguia caminhar com a ajuda de uma bengala. "Mãe, eu tenho uma surpresa para a senhora", ele disse, pegando um envelope. Dentro havia os documentos de uma fundação que ele havia criado, Projeto Esperança, acolhendo idosos abandonados. "Vou usar minha fortuna para garantir que nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum idoso passe pelo que a senhora passou. Vou construir lares, contratar cuidadores, criar um sistema para encontrar familiares perdidos." Helena chorou de emoção e orgulho. "Você sempre teve um coração bom, meu filho." Só precisava se lembrar disso. Sebastião aprendeu da maneira mais dolorosa possível que sucesso profissional não significa nada se você perde as pessoas que realmente importam. Que nenhum contrato, nenhum milhão, nenhum império vale a pena se você negligencia quem te ama incondicionalmente. Ele havia perseguido o sucesso tão obsessivamente que esqueceu de olhar para trás e ver quem estava ficando pelo caminho. Sua mãe quase pagou o preço mais alto por isso. Mas graças à Rosa e à segunda chance que a vida lhe deu, ele conseguiu corrigir seu erro antes que fosse tarde demais. A história de Sebastião, Helena e Rosa nos ensina que família é sagrada, que o amor de mãe é eterno e incondicional, que segundas chances existem, mas só se estivermos dispostos a reconhecer nossos erros e mudá-los. Hoje, Sebastião não é mais apenas um empresário milionário. Ele é um filho presente, um homem transformado, alguém que entendeu que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em abraços, em conversas durante o café da manhã, em "eu te amo", ditos todos os dias. Se essa história tocou seu coração, pegue seu telefone agora e ligue para sua mãe, seu pai, aquela pessoa que você ama, mas anda negligenciando. Não espere até ser tarde demais. Não espere até receber uma carta nunca enviada. Não espere até descobrir que enquanto você construía seu sucesso, alguém que te ama estava sofrendo em silêncio. A vida passa rápido demais para arrependimentos. Se você se identificou com essa história, se chorou, se refletiu sobre suas próprias escolhas, deixe seu comentário abaixo contando o que sentiu. Inscreva-se no canal para mais histórias que transformam vidas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E mais importante, vá abraçar quem você ama. Agora, não amanhã. Agora. Porque o amor verdadeiro não espera.